Não sei nem o que eu vou falar, mas eu vou começar. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Pode Tudo by Sayá. Nós estamos sempre com saudade de vocês e muito felizes por sabermos que vocês estão aí nos assistindo e nos prestigiando, né? Com todos esses assuntos interessantes que a gente sempre tem trazido aqui. Bem-vindos e muito obrigada pela sua presença. Convida todo mundo aí, quem você conhece, para vir assistir, sentar junto com você, né? Para poder conhecer um pouco mais sobre a Sayá e os seus colégios. Hoje a gente está trazendo aqui um assunto bastante interessante e que é muito legal porque assim, é uma novidade a partir do momento que, pelo menos para mim, né, foi uma novidade, vou dar até um testemunho aqui rapidinho. A partir do momento que as minhas filhas foram para o ensino médio, foi quando eu soube que existia algo acontecendo ou que aconteceria durante o ensino médio, que é sobre o que a gente vai discorrer hoje aqui. É um trabalho lindo que a pastoral dos colégios executa, trabalha o ano inteiro e dá duro pra caramba. Um trabalho maravilhoso com os alunos e os jovens. Para falar sobre a pastoral, trouxemos pessoas aqui gabaritadas e que sabem tudo, aliás, irão contar o que podem, né? Sim, tem algumas espere coisas que encontrarás. eu sei que tem algumas coisas que não pode falar. Tudo está previsto. Sim. E espere encontrarás, né? Que não pode, é segredinho. Mas o que puder a gente vai compartilhar aqui. Então, assim, olha, sobre a pastoral, o trabalho da pastoral nos colégios da Sayá, né? Então, todo mundo que tem filhos no colégio da Sayá já sabe que o trabalho da pastoral é bem intenso, como eu acabei de dizer. São eventos para promover a espiritualidade, e são ações de voluntariado, campanhas de arrecadação de alimentos, vestuário, itens de higiene, enfim. Os colégios fazem muita coisa, mas o que tem por trás disso, né? Quem são as pessoas que estão por trás disso? Para contar um pouquinho desse trabalho lindo, a gente recebe hoje aqui com muito carinho o Caio Domingos e a Marcele Patucci. Sejam muito bem-vindos. Que são os coordenadores, né, das pastorais do Colégio Agostiniano Mendel e do Colégio São José, aqui de São Paulo. Como eles estão pertinho da gente, eles estão aqui representando as pastorais, mas que em todos os colégios a gente tem. Marcelo deu bem-vinda, mas eu também digo bem-vindos. Muito obrigado por estarem aqui. Obrigada. E partilhar com a gente esse assunto que a nós tanto interessa e toca, de verdade. Porque a gente vive isso aqui dentro, verdade. né? Então, assim, bora que eu quero saber tudo que pode. Tudo dos bastidores Vamos que selecionar, pode. vamos selecionar. Eu entendo que a pastoral é um grande diferencial dos colégios da Sayá, né? Porque além do conteúdo didático, pedagógico que eles são formados, né? A pastoral é um grande diferencial. Então, conta pra gente aí como ela foi formada, por quem ela é formada e como é o papel dela nessa educação integral dos nossos alunos. Dentro da Sayá como um todo mesmo. A gente fala que a pastoral nos colégios é o coração, né? É o coração do colégio. A pastoral é que faz tudo pulsar. É muito louco. E a pastoral ela é onde a gente faz um trabalho que nem todos os colégios têm, né? Porque aí são colégios confessionais, católicos. E a gente sempre fala isso, né? Nossos colégios já são colégios de excelência em vestibular, em muitas coisas. E hoje a gente vive que o nosso colégio também tem esse diferencial. Então, é excelente também na parte de espiritualidade. Então, eu acho que nisso a pastoral ela é fundamental. É exatamente o coração. Há quanto tempo que tem vamos dizer, departamento da pastoral? É isso que a gente pode dizer? Sim, podemos chamar dessa pode. forma? Isso mesmo. Faz quanto tempo? Eu acho que muito tempo. Muito tempo. Antes do Padre Eduardo, eu acho que, na verdade, desde quando fundou os colégios, já existia um trabalho Talvez pastoral. estruturas diferentes, funcionando de formas diferentes, mas a ideia de ter sempre um setor voltado para a espiritualidade sempre teve. Isso. Teve uma época, quando eu trabalhei no São José, a gente foi mais a fundo disso, porque a gente tinha que sair pesquisando. O Padre José, na época, pediu pra gente pesquisar algumas coisas. E aí, a gente foi vendo. Então, na verdade, trabalho pastoral não existia um departamento. Mas existia um trabalho porque o colégio veio da direção dos padres. Né? Então, eles já faziam esse trabalho pastoral em paróquias. Então, não seria diferente dentro de colégio. E, ao longo do tempo, aí eu acho que foi dando esse nome estrutura também. Pastoral. E aí também
No começo eu lembro que eram seminaristas, Padre Eduardo já foi da pastoral, Sim. né? Então, assim, seminaristas trabalhavam muito com essa parte de catequese dentro dos colégios, e aí depois eles viravam padres, e aí depois começaram a passar para os leigos, né? Os leigos da própria comunidade. E aí sentiu a necessidade de estruturar isso como um departamento mesmo, né? Criando aí as responsabilidades que a gente tem. Aham. E quais são, fundamentalmente, assim, os trabalhos dentro de um ano letivo que vocês conduzem lá na pastoral? Bastante. Tem alguns que são trabalhos chaves, que a gente sabe, Tem, né? É porque tem, assim, é muito assim, pastoral. Tem semana de prova. Semana de prova, às vezes, não tem, é um marasmo, assim, tipo, A gente consegue colocar a casa em ordem, Exato, né? é quando a gente coloca a casa em ordem. Aí, quando passa aquilo, aí é um monte de coisa. E aí, tem as coisas que são da nossa rotina. Próprias da né? rotina, Então, mas a tem... gente já caminha um pouco junto com o calendário litúrgico da igreja. Então, a gente inicia o ano sempre já pensando na proposta da Semana Pedagógica do colégio. O que a gente vai fazer. Depois a gente entra um pouco no campanha da fraternidade. Quaresma, campanha a Páscoa, aí vai. E aí vai indo. E aí vai Dia das Mães, é o mês de Maria, né? Então, agosto a gente comemora Santo Agostinho, Santa Mônica. Setembro Amarelo, que a gente faz uma campanha forte, valorização à vida. Mas, tem assim, um monte de coisa. Como pai, nossas filhas participam, mas eu não sei direito como funciona. Assim, eu sei dos encontros, mas assim, como é que funciona essas semanas? É no intervalo da escola ou no domingo, no despertar? Como é essa? Então, mesmo na aula de religião, né? É importante colocar isso aí, né? A gente fala desse calendário, mas o calendário ele caminha com o ensino religioso. Porque a pastoral, ela caminha junto com o ensino religioso. A gente caminha com o calendário pedagógico, o ensino religioso está envolvido no calendário pedagógico, e a gente totalmente linkado com o ensino religioso. São os nossos braços dentro do colégio. A gente fala que eles são os porta-vozes dentro da sala de aula. Óbvio que a gente passa nas salas, a gente está ali no intervalo, tudo mais, mas quem está efetivamente dentro da sala fazendo esse trabalho pastoral é o professor. Né? É o professor de ensino religioso. Que a gente caminha junto nas propostas todas durante todo o ano. E aí, isso tudo que a gente falou também é só o pedaço, porque no meio disso tudo entra Crisma, entra Encontrarte, Coração Inquieto, e a gente as coisas tem que vão aparecendo. Demandas pedagógicas que aparecem. O que está vindo na minha mente, por isso que eu perguntei sobre essas atividades-chave, vamos dizer assim, do ano, Projeto Misericórdia. Isso. Né? Que eu sei que tem. Tem no Mendel, no São José não tem. No São José não tem. O projeto de voluntariado ele vai ter uma em alguns uma colégios, diferença, né? entendi. Mas, Goiânia, Nossa Senhora de Fátima tem. Mas assim, esse projeto Misericórdia, tem muita gente que não sabe o que é. Podia dizer melhor o que é o projeto? O projeto Misericórdia, na verdade, ele foi instituído no ano da Misericórdia, que se eu não me engano foi 2018. Foi. E aí, a gente, na época era a Roberta, era a coordenadora de pastoral do colégio, e eu trabalhava com ela. E aí, nessa época, resolveu fazer então o projeto Misericórdia, que seria um trabalho de voluntariado. De poder levar os alunos, aquele dia não vamos ter aula. A aula ela vai ser diferente. Então, a gente sai com os alunos, cada turma vai para uma instituição diferente, que já são parceiras nossas, né? A gente tem no cadastro aí cerca de 13, 14 instituições que fazem parte do nosso projeto. Porque às vezes são 14 salas, às vezes são 12, tem sala que são 8. Então, cada época a gente vai levando a turma. Então, a gente começa sempre com as terceiras séries. Ontem a gente levou as primeiras séries, né? Eu vi. E a segunda série, agora esse ano, a gente está com um novo projeto que vai ser linkado junto com os itinerários. Então, os itinerários, agora as visitas vão ser no segundo semestre, porque os próprios itinerários também vão produzir algo que as instituições estão precisando. Não somente doações de fralda, itens de higiene, porque os alunos levam. Né? Então, só para entender melhor. Então, na aula de ensino religioso, eles programam essa ida para a instituição. Então, aí, lá com a professora de ensino religioso, eles programam o que vai fazer, se vai fazer uma atividade lúdica, se vai ter teatro, se vai fazer pintura no rosto. Então, eles preparam aquilo, mas eles também são os que vão entrar em contato com os responsáveis da instituição. Então, eles são os responsáveis. Então, a gente escolhe 2 representantes de cada sala. Eles ligam para a própria coordenadora da instituição. Óbvio que a gente está em contato com ela e fala, vai ligar fulano, vai falar disso. E eles já sabem também, né? Mas dá essa responsabilidade, isso, né? Deles poderem ir atrás, porque o trabalho voluntário é isso também, é poder formar líderes para o futuro. Sim. Né? Em cada setor que eles forem trabalhar em diversas profissões que eles vão exercer. Então, eles vão atrás e aí eles mesmos têm que ver qual é a doação que
Instituição tá precisando. Então, às vezes agora em junho, tem que ter uma instituição que vai fazer uma festa junina. Tá precisando de prenda. Aí eles vão atrás disso, aquela sala inteira se junta, às vezes eles juntam dinheiro, vão fazendo vaquinha e compram tudo para a instituição. Além disso, eles se propõem a levar uma lembrancinha para todos os alunos ou as pessoas que são Fazem atendidas parte nas Sim. instituições. E aí, nesse dia, eles passam a manhã toda naquela instituição, então tem essa vivência, né? E voltam ainda mais preenchidos do que é realmente trabalho voluntário, né? Que não é só levar... É o receber. levar aquilo, o amor para outra pessoa. A gente fala que também é ir ao encontro do outro. Então, eles também trazem algo de bom para nós. Com certeza. Né? Com E certeza, aí, acho que ganha mais até Com quem... certeza. Exato. Eles acham que vão fazer a diferença indo lá. Aham. Nossa, porque eu vou levar Exato. isso. Mas eles voltam maravilhados. Transformados, porque, pelo menos. Nossa, e porque eles recebem muito carinho, recebem muito amor. Isso repleta, assim, o coração deles fica repleto o de nosso amor. Hora de muito Fátima legal. também faz um trabalho voluntariado bem legal. Se eu não me engano, é com os alunos de Fundamental anos finais. Isso. E lá eles também têm uma turminha legal que já sempre tá fazendo, né? A Alexandra, que é a coordenadora de lá, ela sempre partilha isso comigo, com a Marcele, mas tanto o Liceu como o São José também. Fazem as Assim, não tem visitas. efetivamente um projeto Misericórdia, Mas mas a gente quando tem faz as visitas campanhas, esporádicas. Quando faz campanha e vai fazer entrega, geralmente a gente leva. Costuma levar um grupo de Leva, alunos. leva os meninos. A gente nem sempre consegue levar uma turma muito grande, porque dependendo da instituição, não acomoda tantas pessoas. Mas a gente consegue sempre levando um grupo para representar, variando, né? Pegando um pouquinho de cada sala. O professor Renan, de ensino religioso dos 8º anos, esse ano, está fazendo o trabalho de levar os alunos do Arsenal da Esperança. aqui também. Levando donativos também. Então, é uma ação que a gente faz para proporcionar para eles uma vivência que eles não têm no dia a dia. Perfeito. Né? Então, essas ações que o professor não, porque o professor ele dá aula nos Nos José dois e aqui no colégios. Médio. Isso. Então, é um trabalho voluntário que ele faz com a turma de Fundamental anos finais. Né? Ele dá aula para os 8º, mas Isso. aqui no Mendel ele faz também esse projeto ele já faz há bastante tempo, porque ele trabalha já aqui há mais tempo. E os outros professores de Fundamental 2 também estão começando já a montar esses projetos para também começar já a instigar Um vai puxando a turma o outro, né? de Fundamental anos finais para eles começarem já a se animar para isso, né? Porque aí chega no ensino médio eles já chegam mais animados. E é incrível, na reunião de começo do ano que eu participei do Fundamental, nos finais, os pais cobram, né? Vai ter saída, porque eles querem, né, que os filhos tenham essa vivência, Pois né? é. E a gente se compromete, é que assim, a vida é louca, né, a correria, mas a gente sempre tenta encaixá-los para poder proporcionar isso para eles, porque faz diferença. Eu falo assim, meu sonho é que um menino que se formou aí seja um líder de um grupo, de uma ONG. Não é? Isso a gente vê que é uma semente plantada, Com né? certeza. Tem uma coisa que eu acho muito legal nesse trabalho voluntário que a gente faz, é a parceria com as creches da SAIA. Sim. Porque elas são inclusas tanto nas nossas campanhas, né, a de Natal principalmente. Principalmente. As sacolinhas, né? Isso. Mas no Projeto Misericórdia também. Então, é legal quando o aluno ele vai até lá fazer a entrega, porque aí ele, de fato, ele vai ver aonde está indo também, ou, por exemplo, o valor da mensalidade que ele paga. Nossa, Pois ele é. enxerga aquilo que a gente fala sempre, Né? né? É. Mas ele enxerga a estrutura, e que estrutura, né? É. Acho que tinha que fazer os pais irem conhecer também, porque é Eu motivo... acho. Funcionários, é motivo de muito orgulho. Quando você vai, você fala, gente, são 500 crianças que ficam numa creche em período integral com 3 ou Recebem 4 refeições, cinco cinco refeições diárias. refeições, e você vai à estrutura, o azulejinho, o detalhe é igual dos Sabe colégios. que você fala, me arrepia. Me Aqui. arrepia, E a gente juro. fala de Aqui 500, também. uma creche Uma só. creche. São 2.000 crianças. Sim, E é essa creche fantástico. fica onde aqui em São Paulo? Aqui na Vila Carrão. Tem a Santa Perto Rita na aqui. Vila Carrão. Eu trabalhei tem- lá. Foi. Eu comecei lá, né? Tem a Santa Mônica, que fica lá no complexo, Santa Mônica, em Isso, lá em Guarulhos, Guarulhos. que também mais de 500 crianças. Há uma gigantona que a gente tem, que é tem em uma Campinas, gigante. que é a Santo Antônio, que tem mais de 800 crianças. Você vai lá, meu, é creche particular. Ah, eu queria É fazer uma fascinante. sugestão. As creches da SAIA. E quem tem, não conhece, vai conhecer, tem porque- uma Santa Rita também lá em Goiânia. Bem que a Isso. pastoral podia fazer o quê? Um passeio dos pais Eu acho. nas creches. Uai, Uma podemos? vez a gente levou, acho que você não estava ainda no São José. Eu tinha acabado de chegar. Foi no finalzinho de 2019, a gente levou o grupo de pais até Campinas, porque a Isso. gente foi entregar sacolinhas de Natal lá. Lindo demais. Dá O pra pessoal gente fazer ficou- isso. Dá pra fazer. O pessoal ficou vislumbrado. É maravilhoso. A gente fica, eu falo para as coordenadoras assim, quem não conhece, não valoriza, precisa conhecer, porque é um trabalho gigante.
Então, É muito especial. tá aí o porquê deste momento, né? Porque a gente precisa é divulgar esse trabalho lindo, porque não é só a escola conteudista, né? Que cobra para ter nota, para ir bem no vestibular. Não. O que tem muita coisa por trás, né? E aí E está formando pessoas, né, de maneira integral, como citado anteriormente. E essa questão voluntária foge até da questão religiosa, assim, né? Sim, é o caráter do ser humano. Então, assim, Exato. não precisa ser católico, apostólico, romano para Não, isso, né? não. Não Tanto precisa, que inclusive a gente projeto, conhece... no Projeto Misericórdia participam todos os alunos. Exatamente. Então, assim, você está formando pessoas. Tem a questão religiosa, lógico que sim, mas a questão É um da lado solidariedade, né? A gente quer formar cidadãos de bem, né? Sim. Isso é independente de religião. Exatamente. Deus está em tudo. A gente fala assim, espiritualidade, Deus está em tudo. Indiscutível. Entendeu? Mas não é religião, né? A gente quer realmente formar pessoas, igual eu falo. Eu vejo, às vezes, no Instagram, ex-alunos participando de ações voluntárias sociais de forma independente. Fala, gente, que riqueza, sabe? A gente sabe que tem uma sementinha que foi plantada ali, porque eles tiveram a oportunidade de conhecer num projeto Misericórdia, numa visita numa creche. E além disso, né, o potencial que é trabalhar com crianças de uma creche, né? O quanto você muda uma sociedade, um país, né? Sim. Nossa. Se você consegue, né, formar Quanto essas de crianças, oportunidade então que você está pode ser criando, dado. né? Exato. E a gente está falando do trabalho de pastoral dentro dos colégios, mas na creche também tem um trabalho de pastoral. Tem. Que a gente costuma se reunir Também. muito esporadicamente, mas às vezes se reúne todas as Então, pastorais mas de colégios, existe creches. essa preocupação em todos Existe os locais. o Antônio Boing, que esteve aqui, inclusive. Sim, Ele querido. direciona, ele acompanha Essa a parte parte de pastoral. assessoria. Ele faz formação com as E ele acompanha meninas, diretamente nas creches. nas creches. entendi. Então, é uma preocupação dos padres essa parte. E vem crescendo, né? Cada vez mais a procura dos pais para participar. Então, era isso que eu queria te falar, que agora há pouco você levantou esse gancho e que eu acho que é muito importante, porque assim, a gente está vivendo um momento, né, no mundo aí fora, principalmente pós-pandemia, né, a questão da saúde mental, as pessoas demais, assim, preocupadas e adoecidas e entristecidas, e que eu vejo nas redes sociais mesmo, muitas pessoas levantando essa questão da espiritualidade, né, que para nós, para quem segue, para quem já né? vive isso, então, tudo bem, né? Mas pessoas que nunca falaram a respeito e que agora estão começando porque é uma necessidade para que elas se equilibrem Estão encontrando novamente, né? na Então, espiritualidade um refúgio, né? Exatamente. Estão tendo isto aqui dentro, né, da SAIA. De fato, é como você falou, é uma formação muito completa. Formando o cidadão inteiro, né? Todos esses valores. A gente tem dentro dos alunos formadíssimos, cerimoniários de igreja, coroinhas. A gente tem, mas tem aqueles que tudo é novo. Sim. E são conquistados pelo trabalho que E a eu gente acho que é executa. por isso que tem a preocupação dos pais, por isso que eles perguntam, né? Porque eles querem saber quais são essas atividades, né? Você quer falar? Eu quero. Pode. Vou Deixa deixar, eu vai. falar. Vocês sabem que a gente briga, né? Olha, Aqui embaixo, a não, gente às vezes não, faz assim. Não, mas agora é eu. hoje é Agora tudo uma é eu. espiritualidade. Não, assim, é um próprio testemunho da gente. Você fala, nossa, como nós, assim, mas assim, nós entramos nessa Não, mas graças às nossas filhas. aqui que na graças escola, a vocês. Sim, claro. Nós estávamos distantes Sim, da estávamos igreja. afastados. Essa é uma realidade. bem E assim, comum. Essa é uma realidade que a gente vê bastante. então Bem é legal, comum. porque foi através das nossas filhas. Quando a Débora falou, nossa, elas ficaram super. Foram convidadas para o Encontrar-te. Falei, o que é o Encontrar-te? Porque Aí, nem eu sabia. Que festa é essa que vocês estão fazendo? Né? Aí, beleza, vamos. E aí, poxa, nós fazíamos partes antes com os jovens. Nós nos conhecemos Nós na igreja. éramos jovens. Na comunidade de jovens. Falou, vamos voltar? Vamos. E elas que trouxeram a gente. Deram Graças a vocês que oportunidade. trouxeram elas. Então, assim, é multiplicador isso, né? Isso. Mas eu falo muito isso para os meninos no colégio. Eu falo assim, vocês são o diferencial. Vocês estão aqui não é por acaso, é para levar para casa E o também que é interessante a do mensagem. caso que eu comento com a Débora é que, assim, vamos lá, década de 90, nós éramos o ensino médio daquela época, no meu caso. Eu era do ensino médio da década de 91. Aqui. E eu não era? Você também, nós dois. Não, eu Mas, era, assim, confesso. nossa, eu mas confesso. Eu não era. Então, você não, mas tudo bem. Mas o que eu quero dizer? Eu fiz um encontro de jovens, né, com 91, em 92, lá. Eu fiz 92.
E assim, eu ia para a escola e eu tinha vergonha de falar que eu tinha feito, porque era uma outra realidade. Aqui não, é o contrário, Nossa, né? completamente. Eles querem fazer parte disso. Eu acho que É um isso que é orgulho. muito É um problema legal, bom que a gente né? tem. É a Isso que quantidade. Que é muito legal. Que bom que esse é um problema bom, né? É, sim, sim. Esse É um é um Não, e a problema realidade bom. é isso que vocês falaram. Vocês chegaram através das meninas, né? Vocês voltaram através das meninas. Elas nos É resgataram. praticamente a realidade de quase todas as famílias que a gente tem, né? Muitas famílias voltam justamente porque os filhos começam a se envolver mais, aí eles pedem pra ir na missa. Mãe, vamos na missa. Resgata algo que tava meio E aí eles dormente. começam a trazer de volta. Na minha história é assim. Imagina, eu fui batizado na igreja católica, fiz primeira comunhão, fiz crisma, mas minha mãe nunca foi tão participativa quanto ela é hoje. Né? E minha mãe começou a ficar participativa quando eu participei do grupo de jovens. Lá em 2007, com o Padre Eduardo, quando ele começou lá na paróquia. E aí foi. E aí minha mãe começou a se envolver mais. E aí, quando a gente fez os encontros, o Encontrar de Coração Inquieto, minha mãe trabalha nos 4 que a gente Sim. faz durante o ano. Tá lá, firme e forte. Né? Então E uma ela não delícia. consegue ficar sem. E E é uma isso ela já delícia. ajudava na paróquia. Não, é o que a gente brinca, né? Que nós estávamos no Coração Inquieto no domingo, que nós Sim. fomos voluntários lá de manhã um pouquinho. Foi. E Cuidado com as não palavras. podemos falar nada. Tudo está previsto. Mas em alguns momentos, assim, a gente caminhando pelos corredores, nós víamos coisas que Sim. não podemos contar, que a gente falava assim entre nós. Só explica o que a gente sente quem vive. Aham. Quem não vive aquilo não sabe o significado que tem. Não, a gente fica, assim, vislumbrado. O Caio, com certeza, a gente tá no grupo, tem um grupo de pais, que dos pais que Nossa, a nos gente tem desde os Eu tenho desde encontros passados. É. Eu fico num grupo de 4 encontros atrás. Sim, a gente mantém esse vínculo, né? Mas no grupo, no recente que nós tivemos, que foi a 48ª edição do Coração Sim. Inquieto, assim, a lista de mensagens dos pais, agradecendo. Ontem ainda a mãe mandava um áudio Olha lá. dizendo que ela fala, "Ai, toda vez que eu falo com você eu quero chorar." Eu falo, calma, tá tudo bem. Mas é porque a gente mexe em algo dormente, Isso. algo da vez que nunca foi mexido, né? Mas é por amor, né? E todo mundo fala, nossa, eu não acredito que meu filho tá aqui, que tá vivendo isso, que bom. Não, é incrível, assim, né? Porque quando. É isso a gente pode falar, que quando finaliza a missa, né? Que finaliza os encontros, as famílias ali, tudo que elas veem, aqueles jovens tão unidos, tão engajados. É inacreditável o que Elas você tá falam, vendo. não tô acreditando. Eu te que eu tô falo, vendo. tá? É surreal pra mim toda vez. É. Mas você sabe que eu fiquei te observando na última missa? É. Eu vi. Gente, eu fiquei Você muito- estava pertinho de mim, eu vi Eu a sua fiquei cara. muito emocionada, muito emocionada. Eu percebi isso. Porque a gente observa que porque os padres estavam também muito emocionados. Sim. Porque mexe Sim. com todo mundo, porque a gente não consegue se acostumar. É um amor de Deus muito grande. Porque é eu um acho que movimento cada. muito A grande. gente está entrando já num assunto que a gente nem introduziu, né? Mas Sim. que, na verdade, são os encontros que existem 2 no Mendel e 2 no São José. Por ano, né? É. A vontade deles é que tivesse mais. Por mim, Se a poderia gente- ter. A gente ia estar lá também. A gente não sabe como que ia viver. Né? Preparar tudo isso, né? Então, vamos falar só um pouquinho para poder explicar Tá. o que seriam esses encontros. Tá. Encontrar-te e o Coração Coração Inquieto. Inquieto. E que também nos outros colégios também temos. Isso. Tem. A história dos encontros, elas são muito ligadas uma na outra, né? Porque, na verdade, o Encontrar-te, ele surgiu do Coração Inquieto. O Coração Inquieto surgiu de um outro encontro que o Padre César, que é o criador disso tudo, trouxe através do Eureka, que era o encontro que já existia em Goiânia. Né? E aí, o Padre César, quando ele veio para São Paulo para assumir a direção do São José, e aí ele resolveu, falou, aqui, acho que a gente precisa trazer um encontro de jovens para cá. Só que aí ele falou, não pode mais ser Eureka, acho que já não cabe mais ter esse nome. E aí ele deu o nome de Coração Inquieto, que tem muito a ver com a filosofia de Santo Agostinho, né? Que tinha um coração Isso. muito inquieto. Isso. E aí ele continuou, e aí ele voltou para Goiânia, o Padre Javier continuou lá São José. no São José e deu continuidade ao Coração Inquieto. Coração Padre Inquieto César começou em voltou para 99. Goiânia. 99. Isso. Padre César voltou para Goiânia, mudou o nome do Eureka e aí virou também Coração Inquieto. Lá também. Isso. E aí, no meio disso, os alunos do Mendel também participavam do Coração Inquieto no São José. Né? Eu fiz o Coração Inquieto no São José. Entendi. Porque, na verdade, eu não estudei em nenhum dos colégios, eu era da paróquia São Carlos. E aí também, quem era da paróquia fazia lá no São Tinha José. algumas vagas, Então, né? algumas vagas eram destinadas para o Mendel, outras para a paróquia. E a grande maioria era no São José, porque os alunos eram de lá. Certo. Só que aí Tempo, vai né? tomando uma proporção tão grande esses encontros, né? E aí
ele vai crescendo. E aí chegou uma época que a gente sentou com o Padre Eduardo, né? Eu já estava na coordenação de grupo de jovens na paróquia, a gente sentou com ele, falou, padre, eu acho que o Mendel podia começar a ter um próprio encontro, porque a procura demanda, de alunos né? do Mendel pro encontro era muito grande, né? E aí foi isso. E aí a gente acabou em 2016 criando o Encontrarte, né? Fez um nome diferente para também não ficar uma coisa, né? Porque 2 em São Paulo com o mesmo nome vai confundir as pessoas. Imagina. Sim, verdade. Né? E aí a gente deu o nome de Encontrarte em 2016, foi criado o Encontrarte. Já era eu falo sempre com a Letícia, que tá sempre com a gente ali, né? Era um sonho nosso de grupo de jovens. E aí foi realizado. E aí hoje a gente tá aí com todos os encontros, seguindo 49ª edição, já está indo Coração Inquieto. O Encontrarte vai Setembro, debutar, né? 15º encontro. Setembro. Contrato em outubro. E aí, 15º. por isso que não dá pra ter essa loucura de mais 2. Porque, assim, a gente teve o Coração Inquieto agora, final de maio. Daqui 10 dias, no máximo, eu tô passando nas salas para divulgar o de setembro, porque tem as férias no meio. Existe as férias. E tem todo um preparo antes, porque a gente tem uma filhinha pequena de espera. Pois é. Vamos falar sobre esses números? São números Esses bem números grandes, viu? são, são demais esses É uma números. loucura. Quer dizer, a começar pelos voluntários, né? Be careful. Não. É, Números de pessoas Por que pessoa, participam, é. Má. Eu não tô contando coisas que não pode. tá bom. Calma. Calma. Ele sem briga, Estão criança, insegurando. sem Tá briga. tudo bem, é que eu me empolgo. Eu me empolgo. Né, a Mas vamos fila de falar espera é disso, muito fila grande, de espera, né? A procura ela é sempre muito Não, grande. e ela vem crescendo assim. Exato. Tem 300 na fila de espera. Pra fa- Antes, pra pra fazer. Pra fazer. E aqui é a mesma coisa. Porque tipo, ficaram... e isso vem sendo assim, desculpa até te cortar, vem sendo o reflexo do trabalho dos professores de ensino religioso, que vem trazendo já desde lá do fundamental nos iniciais o conceito, e aí eles começam a ver esse movimento e eles querem participar, e os pais têm o filho lá no fundamental e o filho no médio, e aí começa a aguçar o filho mais novo, então eles chegam no 9º ano enlouquecidos, querendo fazer um encontro. Tem até a coordenadora do São José, ela fala assim, Marcele, tinha que ter a partir do 9º ano. Eu falei, mulher, você quer me matar? Já imaginou? Porque Já imaginou? Porque antigamente era, a partir do 9º. Isso, o Coração Inquieto era. O Coração Inquieto era. Antes da pandemia, ele tinha outro formato. Ele acontecia tem que no ser hotel. diferente, né? No hotel, né, lá em Guarulhos. E era um formato diferente. Hoje que ele acontece igualzinho em Encontrarte, que acontece no colégio, né? A vinda do Padre Eduardo, do Caio, na época, assumindo a coordenação de pastoral, estruturou o colégio, ambientalizou para viver o Coração Inquieto, né? E a gente ganhou muito com isso, muito que mesmo. a gente ganha muito mais jovens perseverando, né? Muito. E aí aí antigamente não era uma realidade ter a primeira série tão engajada, querendo tanto fazer. Primeira série do médio. Do você médio, diz, né? isso. Agora, chegando no primeiro semestre, ele já vem com essa ânsia do 9º. Aí chega na primeira série, você vai entregando a ficha de pré-inscrição, que é para quem quer participar, vem 150. Só na primeira série. 120. Aí Só na você primeira fala, série. Deus meu, dá para fazer um encontro só com a primeira série. Dio mio, é verdade, porque eu acho que vai ter. Olha, não é por nada, não, mas acho que 2 por ano em cada escola vai ficar pouco daqui a pouco. Vai ter que ser isso mesmo, Né? porque a gente fala, Eu são sei. 4 encontros. Não cabe porque- no cronograma do ano, né? Exato. Mais, né? Não, são 4 encontros, porque tanto ela trabalha aqui com a gente no Encontrarte, a gente também trabalha lá no Coração Inquieto. Sim. São 4 São encontros. praticamente 3 meses de preparo antes. do Aí você encontro, pensa, de né? 4 encontros, a gente trabalha o ano inteiro já pensando nos Vocês encontros. disseram que os professores do ensino religioso incentivam, mas o próprio exemplo Do aluno. dos alunos, Sim, né? sim. E aí aí vamos poder falar do Goya também. E que, do Maranata. Sim, Isso, e Maranata vamos lá falar. no Lá no São José Maranata. que quem não faz parte, né? Quem não participou, participou do né? Quem não faz, encontro pode pelo que eu ir, entendi, claro. o Goya pode. Não, então, e tipo, eles vão, porque eles querem viver aquilo tudo Então, já vocês não nos... podem falar um pouco do Goya? Podemos. O que significa, né, essa palavra? Goya? Maranata significa ele vem, né, bíblico. O Goya é grupo de oração dos intervalos agostinianos, né? Na verdade, eu lembro, quando eu era de grupo de jovens e tinha meus amigos que estudavam no São José, lá tinha o nome de Goya, Sim. lá no São José. E aí, Não depois a sei. gente não sabe, porque Se a Marcela a perdeu. gente Quando sentou, eu cheguei já era Maranata, a gente achou Excelente bonito. também. a gente achou bonito. E Eu não falei, quis Marcela, mudar. falei, Marcela, tá lindo, vamos manter. Porque também é um diferencial. Só que naquela época que eu entrei em 2018 do colégio, né? Era só mato ali, uma Maranata. Tinha, assim, 15 pessoas da terceira série, os mais perseverantes, fazíamos na capela. Cabia na capela. Cabia na capela. Não, até quando eu tava também. Cabia, até né, a gente 2020, era um 21. resgate que a gente teve que fazer também, porque Foi. eu fui trabalhar no São José
na pandemia. Foi. Né? Na pandemia. Então, a gente... A gente Onde a gente fazia queria, a hora que a gente queria fazer o trabalho, aí chegou. Pandemia. A gente fez um mês de Maranata antes Exato. da pandemia, tipo, porque foi bem no fevereiro. comecinho, né? Eu lembro que foi a época que minha mãe Exato. faleceu, aí foi tudo, os meninos faziam muita oração, era muito legal. Me ajudou muito, na verdade. E aí depois pra retomar, e aí a gente foi um fazia trabalho de formiga. Eu Maranata falei, online. Marcele, é um trabalho de formiga, vamos indo. O Goya é que momento da semana que acontece? Quinta-feira, igual a Maranata. Na quinta- Hoje ele é quinta-feira. No intervalo da quinta-feira. Primeiro intervalo de quinta-feira. Os dois. É que assim, né, aí eu tenho o Goya do ensino médio, aí eu tenho o Goya da educação infantil, eu tenho o Goya do Que é o fundamental, dia da anos semana. iniciais, e aí eu tenho, que são separados os intervalos, né? Então tem o intervalo do primeiro e segundo ano, tem o intervalo do terceiro ao quinto. Então todos esses têm Goya. E assim, o que eu acho interessante, né? Porque as nossas participaram já dando testemunho, né? E assim, quer não, tá treinando oratória também, Sim, né? Assim, sim. E como é A gente descobre interessante. talentos, tá? Nesses encontros. Sim. Os A Goias, gente- eles são divididos, Não, assim, né? Os do médio, porque assim, os outros são tempos menores de intervalo, então é mais, a gente faz uma animação, né? As crianças adoram dançar as músicas que a gente traz, Sim. e depois faz um momento de oração pequeno, fundamental anos finais também, o pessoal de sexto, sétimo, oitavo ano participa ali com a gente, então eles também é muito rápido. Com o ensino médio, a gente faz um trabalho mais profundo, porque o intervalo ele é maior, são 2, né? Então dá pra gente se aprofundar. E aí a gente divide ali uns temas, né? Os meninos, eles gostam de falar, né? Então eles procuram a gente falar, a gente queria fazer um Goya. A gente fala, ó, vamos ver aqui. Aí eles lá escolhem a também. temática. Ai, tá. Muitos, às vezes, já preparam um testemunho que é parecido com aquela temática. Às vezes, quem já tá mais, assim, envolvido, mais espiritualizado, eles mesmos já conduzem a oração, né? Então... Lá no São José acontece igualzinho. Na verdade, de uns 2 anos pra cá, como a gente não cabe mais na capela, a gente se reúne na quadra. A gente Hoje também. o nosso número é de 400 jovens aproximadamente no Os intervalo. números são Um gritantes. pouco mais que a metade, lá no caso no São José, a gente tem 700 e poucos alunos do Então, médio. quase mais da Pouco metade mais dos da alunos metade. do ensino médio estão no Eles momento abrem de oração mão por de viver o semana. intervalo e vão pra quadra Exato. pra viver o E Maranata. o mais bonito disso tudo é quando, tipo, tem vezes que às vezes eu saio e vou ali pro pátio, tá vazio. Tá vazio. Tá Tá vazio. todo mundo lá. né? Tá todo mundo Tá todo dentro. mundo Mas dentro da vocês quadra. sabem que eu né, como eu sigo as páginas no Instagram, então vocês postam, né, os Isso. stories ali. Você vê aqueles jovens de fato É de verdade. Entregue. Eles são entregues. É de verdade. Eles estão ali orando mesmo. Não, Ele e não eles tá ficam- fazendo. Eu vou ali pra bagunçar, porque eu vou ficar com os meus alunos, Não, vou dançar e vou não. chutar. Não. Por exemplo, eu vou te falar um problema que a gente vai ter. Tá. Agora, vai ter feriado de Corpus Christi, numa É uma quinta-feira. quinta-feira. A gente também vai ter Eles que- batem o pé que eles querem que eu faça Outro o Maranata dia. na quarta. Outro dia. Aí, e esse ano, lá no São José, a gente começou com o Maranata no Fundamental Anos Finais. A gente arrumou espaço na capela, enfim, a questão dos professores, para deixar a capela liberada. Então, eu faço de quarta-feira, com o sexto, sétimo e oitavo. Aí eu falo para eles, falei, poxa vida, deixa eu fazer com com o pessoal do Fundamental. Não, Marcele, porque é feriado. E esse vai ser o último do semestre. É. Então, assim, eu vou ter que trazer para quarta-feira. Eu sei que eles vão pedir, porque eles sentem falta. Eles sentem muita falta. É um momento de oração, E a né? gente coloca, Forte, eles né? falam, amanhã mesmo vai ter um menino que ele tá fazendo intercâmbio, o Pedro, tá na Califórnia, uma bolsa de futebol. E aí ele tá de férias, aí ele veio pro Coração Inquieto. Aí ele pediu para fazer o Maranata. Aí preparou a oração, já tem a lembrancinha, tá pronta. Eles E se aí- preparam todos. E amanhã ele vai fazer, e a gente descobre talentos, tá? Nessa e assim, oratória, condução. Pelo que eu entendi, os padres não participam nesse momento. Às vezes o Padre Eduardo aparece, o Padre José. Mas assim, é interessante. bem raro. Mas é interessante eles não estarem. Não precisa deles, Ah, né? não, Assim, não. né? Às vezes a gente não Entendi. precisa estar lá na frente. Óbvio Nem a que gente. com eles enriquece, mas que bom que caminha sem eles, né? Caminha. Sim, e é muito legal. Tipo, é muito legal ver o envolvimento e como eles se dedicam pra cada encontro que eles vão fazer. Não é? Né? Eles se dedicam muito. Não, eles Eu esperam vi em a casa. quinta-feira. Eu vi Eles em casa. esperam a quinta-feira. Mas Pai, vê isso- se tá bom meu testemunho. Aham, mas isso é um trabalho de formiga, que é o que eu Orgulho, sempre, né? eu Não, sempre muito bati na legal. tecla com a Marcela. Eu falei, é um trabalho de formiga. Ela começou agora nos anos finais. Eu aqui, quando eu cheguei, a gente foi aos poucos também lidando com as crianças. Porque o que acontece? Quando a gente já trabalha com eles desde pequenos, eles vão entrando Fica nos diferente. módulos seguintes, eles já estão acostumados com aquilo. Né? O fundamental nos finais era mais difícil da gente trazer eles.
hoje a capela ela tá ficando cheia já Sim. dos anos finais. Né? O sexto e sétimo eles estão enchendo. Por quê? Porque uma vez eles passaram no quinto ano e no quinto ano tinha o Goia. Goinha, né? A gente Vem chama de uma goinha os menores. crescente, né? Vem uma crescente. E vai ficando essa marca E os pequenininhos, neles, né? então, nossa, semana passada tava em semana de prova. Vou contar o que aconteceu. Tava em semana de prova. E semana de prova, mesmo o fundamental anos iniciais, porque ele, primeiro, segundo, terceiro, quinto ano, eles não... eles fazem a prova no primeiro horário e tem um intervalo normal. Então, dá pra ter o Goia. Tá. Só que não tem como a gente fazer o Goia, porque geralmente a gente tá ajudando nas provas e tal, e não tem a gente ali. Aí tava eu, a Bia que trabalha comigo na sala, tava o Léo também. Todos eles passam na minha frente pra entrar na capela, né? Na janela. Aí eles batem. Tia, não vai ter Goia? Eles cobram. Aí a Bia fez assim... Levantou a Bia e fez, hoje não vai ter Goia, é semana de prova. Aí ela, ai, tá de palhaçada, hein, tia? Ai, que graça, gente. Tá de palhaçada. Eu falei, olha... Então, E eles aí, perguntam. demais. Os pequenos é engraçado uma coisa lá, porque como o intervalo deles, a capela ela tá no pátio, os pequenos, mesmo em dias que não tem Goia, os pequenos eles passam o intervalo na capela. Ah, a gente tem também. Um grupinho Eles que vão quer pra rezar o lá, terço. eles ficam ajoelhados. Leva a você professora, eles fazem a oração Isso do é terço. Isso. vamos chamar um fenômeno, não sei se é a palavra melhor que eu poderia encontrar, mas eles estão pedindo, né, Então, grupos para rezar o terço. O ensino médio agora, depois do Encontrarte, eles quiseram fazer um grupo de terço, né? Então, além do Goia, às quintas-feiras, a gente tem o grupo da Geração Imaculada, que são os meninos do ensino médio que se reúnem para rezar o terço às terças-feiras, no primeiro intervalo. Eles acharam no começo que ia ser poucas pessoas. Eles fizeram assim, ai, Caio, a gente vai fazer aqui e tal, não sei o quê. Acho que vai dar umas 25, 30 pessoas. Meu filho, encheu a capela. Os 280 lugares encheram. Como que é? Rezar o terço em que momento? No Na intervalo. terça-feira, no primeiro intervalo. Em que ano da escola? Primeira, segunda e terceira série. Ensino médio. Ensino médio. Fantástico, E os pequenos não rezam terço, mas aí eles têm esse 200, costume. 200 jovens aproximadamente. Né? Olha Isso. que coisa mais linda. Eles vão pra rezar o terço. Essa semana a gente fez uma cartilha do terço, como rezar direitinho, né? Então, que às passa vezes pra a mim. gente vê muito eles assim, Isso é um põe o ponto- terço aqui, põe o terço na calça. Fica É, bonitinho, fica a estiloso, gente mas fica brincando. vamos Terço entender. não é adereço. Exato, terço não é adereço. Eu falo isso pra eles. Vamos aprender a rezar o terço. E aí a gente Eu tô querendo aprender. Passa a cartilha pra mim. Eu não, eu gente também. manda a cartilha não pra tenho você. vergonha nenhuma de eu sou um aprendiz. Nós aqui. somos, né? Com certeza. Mas esse trabalho é o que eu falo dos pequenos. Tipo, quando eu entro na capela e vejo os pequenos, eles estão todos ajoelhados. Eles brincam, eles vão no intervalo pra brincar de Goia. Que aí uns querem ser a gente que tá lá na frente conduzindo. que bonitinho. Eles brincam de Goia no recreio, as crianças. Gente, que coisa Bonitinho. mais linda que eu tô descobrindo Aí eles aqui. brincam, eles acham que eles são a Bia, a Samara, e aí eles acham que eles estão ali na frente e os outros ficam sentados. Bonitinho, gente. Ai, gente. Olha lá, olha lá. Então, Mas o que eu acho interessante... esse crescimento, essa espiritualidade é uma coisa que não tem preço. A gente tá vivendo hoje, Nós- assim, um Um movimento auge, de né? Um espiritualidade movimento maravilhoso. muito grande. E Acho que isso que- demanda responsabilidade. O Padre Eduardo já fala. Quanto Ele mais fala. é dado, mais é cobrado. Ele fala. Então eu olho assim na quinta-feira a quadra com 400 meninos, eu falo, isso é lindo, mas ao mesmo tempo é desesperador. É. Porque é muita responsabilidade. Nós somos referência, mas a gente não está lá para sempre. Então a nossa obrigação é orientá-los, porque eles vão sair do colégio, vão para a faculdade, vão viver no mundo que não vai ter mais isso todo dia, não vai ter mais a gente lá. Então é estruturar esse Então, coração. mas aí a gente vai entrar num assunto que é essa continuidade que existe de alguma forma. Existe. Sim, Que é o sim. despertar. Existe, Sim, exatamente. Que vem também lotando e tá a coisa Exato. mais linda também. O Despertar, ele é um grupo de jovens, né? Daqui da comunidade. Que junta da comunidade os da missa aos alunos. domingos. Ele reúne os alunos, tanto do São José quanto do Mendel, né? Então, eles vivem ali a parte de comunidade, né? Então, é uma extensão dos encontros. A gente fala que são maranatas e goias um pouco maiores, né? Mais Porque aí é gordinhos. maior tempo de duração, então você consegue aprofundar Sim. mais, você consegue trabalhar muito Tem mais uma com os interação meninos. maior. Né? Eu trabalhei com um grupo de jovens aí 13, 14 anos. Então dá pra se aprofundar muito mais com essa 1h30, 1 hora que eles ficam juntos. E eu também não sei
como a gente está participando desde 2023, mas na verdade mais Isso. 2024, Mais intenso, né? a impressão que também na própria missa do colégio está aumentando muito. Tá. Né? A gente tá Ah, tendo missa o no do- pátio. É porque a gente... No pátio maior ainda. Domingo de Ramos no colégio. Foi lá no São José. Assim, eu nunca vi tanta gente. Mas sempre numa foi missa. assim. Era então, assim. foi a primeira Eu vez lembro que que eu eu era fui. pequeno, eu moro perto de São José, eu era pequeno, o São José Lá sempre é uma teve essa missa bem tradicional. tradicional, né? A de domingo de Ramos. Ramos. Eu me lembro do Papa lá, né, Papa? Ai, Aumentando as caixas de som. Eu tava na última quadra, porque não Fazia tinha. alguns A anos missa que de a Ramos gente... sempre foi tradição. A gente tinha um número grande, mas esse ano realmente foi maravilhoso. Assim. Não, foi E, incrível. e nas missas de domingos, dos outros domingos aqui, tá Não, ficando missa de crisma aqui, a gente faz uma missa do mês. A gente do não crisma, falou da crisma ainda, porque tanto a o gente meio tá da com Marcele. númerozinhos Então, diferentes. Porque até o crismandos exato, também. até o crisma tá vindo assim. Também tá bombando. Conta, Tá conta, diferente, conta. tá Conta diferente. pra Tá gente, bombando. porque eu tô sabendo também que parece que ano que vem, além do Crisma, teremos catequese. Espera encontrarás, não pode Espera falar. encontrarás. Não sei, Aí são, é espera são, encontrar. eu não Tá estou, no colo eu não de estou Deus. afirmando nada. Você Isso pode- é, eu são tava preocupado, passarinhos a gente- eu cantando. estava A gente falando. também. Assim. A gente faz A gente assim, também ó, tá ouvindo coloca isso. no colo É. de A Deus, gente debaixo também do tá manto ouvindo de Nossa isso. Senhora. Pronto, e eles conduzem. O pessoal que costuma mandar e-mail pra gente, pedindo, solicitando. A gente não tem a gente noção. A gente tá vendo com carinho, mas tudo é um processo, né? Tem Eu muita acho coisa assim, envolvida. Não, nem que Não é que a gente for não pro quer, ano a que gente vem, mas que seja um deseja. processo, né, pra é vocês um se desejo organizarem. forte. A gente deseja muito já isso, mas isso a gente vai caminhando, É a porque gente tem tá... muita coisa envolvida, toda a organização, né? Pro Isso. Crisma já tem toda uma organização. Então, vamos falar Agora, de número. o Crisma A realmente gente tá muito tá grande. com 140 crismandos no São José. Isso nunca aconteceu, tá? Desde que eu estou lá em 2018, isso nunca aconteceu. aqui no Mendel também, 160, nunca aconteceu. Caramba. Então a gente tá com mais problemas bons, né? Assusta. Muitos Assusta Mas é até muito- o dia da celebração. Nossa Senhora Nossa, é mesmo, né? Aparecida, Vai Senhor ser- Jesus, vai pois ser. é. Mas assim, são turmas boas. O que a gente vem sentindo, o que eu venho sentindo das turmas de Crisma, de agora, assim, de um ano pra cá, eles estão mais envolvidos. Não sei se a espiritualidade que a gente tem feito no colégio tá refletindo já nos outros alunos. Eles querem. Eles chegam já no Crisma, assim, muito engajados. A oração deles é diferente, a gente consegue fazer momento de adoração dentro do Sim, do do Crisma. Crisma. Então, assim, que eles já Momento entendem o que é profundo. aquilo. Né? O Crisma também é um trabalho com as famílias, igual a Marcele falou, de grupo de pais. A gente faz Tem encontro grupo com os de pais do pais. Crisma, encontro com as famílias, um café, Sim. partilha, a gente traz temas, eles também gostam muito e as famílias agradecem demais o trabalho do Crisma. E demais. conta pra gente, assim, que eu não sei. Quando que é o curso do Crisma? Como se inscreve pro curso do Isso, Crisma? geralmente é no nono E quanto ano. tempo dura o curso? Geralmente é no nono ano, né? a Os alunos do inscrição. ensino médio que eles passam para o ensino médio, a grande maioria já fez. Mas tem alunos que são novos ou que acabam não fazendo no nono ano e aí se interessam em fazer depois, porque o amigo fala que foi legal. Tem gente que fala pra gente até hoje, queria fazer o Crisma de novo. Sim, sinto Né? falta Queria da fazer o Crisma de novo, eu Crisma. sinto falta do Crisma. Imagina, eu fiz o Crisma, eu não sentia falta da minha Crisma. Eu também não. Né? E eles Ah, mas os sentem meus saudade. catequistas não eram legais, igual nós somos. Então. E a gente traz uma coisa muito didática. A sala de Crisma ela é diferente, né? Com almofada, no Dinâmico. chão, e a gente senta, a gente faz muita dinâmica, toda aula tem dinâmica, e isso faz com que eles participem mais. Tem partilha. Mas, mas que dia da semana é? Então, assim, aí cada um vive uma realidade. Lá no São José, então, né, a gente tem a partir do nono ano, a grande maioria do nono, uma coisa que é um diferencial que vem acontecendo nos últimos anos, o ensino médio vem Tem vindo. crescido o número Eu do ensino tenho meninos da terceira série. Isso. Mas por quê? Porque fizeram o coração Os inquieto. encontros. E aí despertou essa vontade, Claro. a necessidade de estar mais próximo. E o Crisma é fundamental, né? Claro, que claro. faz parte Onde da eles caminhada. confirmam a fé deles, né? Isso. Faz A parte fé da católica. caminhada do cristão. E aí a gente entrega as fichas de inscrição no começo do ano para eles presencialmente, manda por e-mail para os pais e aí eles vão se inscrevendo. Acontece uma vez por semana os encontros da Crisma e duram um ano. Então começa Meses, normalmente... né? É, Não é um ano fechado. porque digamos, começa em março fevereiro, até março, junho. Tá. Aí depois de agosto até a celebração. No caso, a minha vai ser em novembro. A minha também. E que dia da semana que é? Perdão, você falou, não prestei atenção. Não tinha falado. Então tá bom. Atualmente no São José acontece segunda, terça, quarta e sexta. Na sexta-feira eu tenho 3 turmas simultâneas, porque são 80 meninos só na sexta. Caramba. Só na quinta-feira que não E aí, tem. para cada sala, vai ter, tipo, um Tem um catequista. Isso mesmo, que conduz aí com a turma. Aqui no meio eu tenho 5 turmas, então
terça, quarta, quinta, sexta. Sexta eu tenho 2, porque eu tenho os nonos da tarde. Então, os nonos da tarde fazem de sexta de manhã, os nonos da manhã fazem Entendi. sexta à tarde. Né? São 2 catequistas por turma. E aí, o que vem me ocorrendo aqui, toda essa preparação de vocês, enquanto catequistas, né? De onde vem tudo isso? Tipo, você está falando, nós temos dinâmicas e um monte de coisa. Como é que é esse preparo, gente? Quer começar? Pode falar. Não, eu preparo assim, na Dos verdade. catequistas, você fala? Sim. E cada um vem Porque de é didática, é um Sim. material. Quais são os Eu pontos? acho que a primeira preparação é a vivência em comunidade. Né? Isso A é gente muito importante. viver na paróquia e começar a entender como que funciona liturgicamente tudo da Igreja Católica. Né? Eu falo que a minha vivência começou ali, né? Na igreja. Depois disso, aí quando a gente vira catequista, a gente vai procurando ler mais coisas. Eu falo, a gente se tem que aprofundar em estudar material. Claro. constantemente. A gente sempre tem alguma coisa que a gente não sabe. Sempre. Os encontros, na grande sempre. maioria, eles são baseados no catecismo da igreja. Isso. Né? E a gente vai pegando documentos que trazem também um pouco a questão do crisma, mais jovens, né? Tem muito material que hoje lida com a juventude, né? E traz um pouco de tecnologia, um monte de coisa assim, que aí A é legal. vivência. Tem os temas pré-definidos, né? Que são Claro. obrigatórios, que a própria igreja propõe. Isso. Né? Falar do Então, Espírito Santo, os dons do Espírito tem Santo. que falar os sobre o mandamentos. início da caminhada, tem que falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre Maria, sobre a igreja, viver em comunidade, sobre o pecado no mundo, os mandamentos, sacramentos. A gente vai um pouco além, básico. às vezes, né? Até, às vezes, então, e assim, aí muitas vezes eles falam, tem meninos que não fizeram a primeira comunhão, que vão fazer crisma, tem meninos que não são batizados, que vão fazer crisma, porque pode. Pode. Eu não sabia. Mas Pode. Principalmente o Muita gente batizado. não sabe. Pode. A comunhão até tudo bem, mas o crisma seria a confirmação do batismo com confirmo Sim. se eu não tô Mas aí batizado. quando Aí ele não você é já batizado, batiza. Já pode ser ele já é batizado, adulto, né? A gente fala Ele faz a adulto. escolha, né? A gente fala muito isso, que eles se tornam adultos na fé. Isso. Né? Essa é a idade que eles estão. Eles já conseguem discernir Discernir o qual que é a eles fé querem. que eles querem seguir. Então aí não precisa necessariamente do batismo, né? Ele vai confirmar, obviamente vai ter um batismo. A gente sempre marca Claro, o batismo deles antes, pouquinho antes. depois a primeira comunhão daqueles que não têm a primeira comunhão, e aí depois eles recebem o sacramento da crisma. Então tá, eles É, passam porque- por todos os sacramentos, porque né? o Que que- pula, né? o É que a porque igreja- o que se aprende na catequese, no crisma a gente um pouco traz tudo isso de volta, então Uma já outra se uma forma aplica, mais né? Uma madura, outra né? linguagem. Eu sempre Isso. falo pra eles. Quando você está na catequese, a gente fala de pecado de um jeito mais lúdico. Sim. Quando é adolescente, a gente pode já ser mais Exato. direto, Claro. trazer as coisas reais que eles vivem no dia a dia deles, os desafios e as oportunidades que eles têm de não pecar. Né? Então, Exato. coloca na vida deles real a palavra de Deus. E o batismo, a igreja, ela traz pra gente que para você, quando adulto, para receber o batismo, você tá consciente do que você quer, escolher o seu caminho de fé, mas você tem que ter o conhecimento daquilo. Então, por isso o preparo. Então, 1 ano ali, 8 meses de preparação, que é feito para crisma, vai te habilitar para ingressar aí no caminho dos sacramentos. Que os 3 principais são Sim. esse, batismo, primeira Eucaristia e a crisma. Para você Perfeito. poder viver na caminhada de fé, né? Que coisa mais linda. Posso fazer uma pergunta que não tá aqui no Pode, roteiro? pode. Fica à vontade. Como se a gente tivesse seguido Não, tudo exatamente. Não, mas a gente apontou, Não, tá gente. tudo aqui, tá tudo aqui. Muita calma nessa hora, mas a gente passou aqui todos Não, os pontos. sim, sim. Por que vocês escolheram trabalhar na pastoral? E como vocês começaram na caminhada cristã? Vou falar, tá? Vai. Eu caí de balão, tá? No colégio. De balão. Porque assim, toda a minha vida eu sempre fui à igreja com minha mãe, desde criança, catequese, dei crisma. Aí fui 10 anos no Ministério de Música, eu toco violão, cantava. Mas assim, né? Porque minha mãe incentivava muito, mas eu profissionalmente trabalhava. Eu tenho formação em gestão financeira, eu trabalhava na controladoria da Siemens, depois eu fui gestor de pessoas no Einstein. E, ok, aí fiquei desempregada, só para você entender a história, tá? Tentar não me alongar muito. E aí eu fiquei num bate-papo com a minha irmã que ia casar, tinha uma amiga dela que estava junto, e aí a gente começou a falar da igreja, do casamento, não sei o quê, e eu não lembro direito detalhe, falando de toalha, de não sei o quê. E essa amiga da minha irmã falou assim, você conhece as coisas de igreja? Aí a minha irmã falou, e essa daí quase mora na igreja.
Porque eu vivia os meus finais de semana todo. Eu tocava na missa de sábado, tocava na missa de domingo. Enfim, sempre foi o que eu gostava de fazer. Os meus amigos estavam lá. E aí eu falei assim, conheço bastante, vou tal. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu trabalho num colégio e a gente tem um setor chamado pastoral e a gente está precisando de pessoas. Você tem interesse? Aí eu, oi? Falei, peraí, me explica. Ela falou assim, não. E ela estava com um folheto da missa de Crisma na mão. Ela falou, estou preparando o comentário da missa. Crisma no colégio? Eu não fazia ideia. Nunca na minha vida pensei em trabalhar no colégio. Nunca. Ela falou, E eu estava desempregada faziam 9 meses. Eu sempre falo que é a gestação. Porque foi de março março que eu fiquei desempregada, em dezembro que eu fui contratada no colégio. E aí ela falou, faz assim, me manda seu currículo. Eu falei, mas meu currículo... gestão financeira. Ela falou, não, coloca um adendo ali da parte que você faz na igreja. Aí eu fui colocar meu conhecimento de liturgia, de catequese, não sabia nem o que escrever direito. E aí ela encaminhou, e ela dava aula no São José e estava cobrindo uma ausência lá do departamento de pastoral. E aí ela encaminhou meu currículo para a Maria Aparecida, que na época era vice-diretora. Aí ela me chamou para me entrevistar e nós conversamos. Falei para ela que toda a minha base profissional veio da igreja. É muito desafiador trabalhar em comunidade, né? Então a gente acaba aprendendo muito, né? E aí contei tudo para ela, tá? Ela falou, a gente dá o retorno para você, tal. E aí na véspera do meu aniversário, dia 15 de dezembro, ela me pediu para ir lá e aí fechou comigo, me contratou. E aí em janeiro de 2018 eu comecei a trabalhar no colégio. Sem saber nada do que fazia, sem conhecer nada, como se portar no colégio. A Maria Aparecida foi fundamental, de verdade. Eu agradeço muito, muito ela, porque ela me ajudou muito, né? E aí a gente foi começando. E aí virou minha paixão. Eu falo assim, que se todo mundo tivesse essa oportunidade de fazer o que ama, né? De se encontrar naquilo que ama. E eu falo assim, sem demagogia, sem puxa-saquismo, que eu sou apaixonada de verdade por onde eu estou, pelo que eu faço e por aquilo tudo que eu consigo alcançar através de Deus, claro, né? Porque eu falo que, assim, eu tive um momento na minha vida de religiosa que eu fui rebelde, tive a minha rebeldia e tive problemas na igreja envolvendo minha mãe. Eu falo, mexeu com a minha mãe, mexeu comigo. E me afastei um pouco, né? Tava, na época que veio essa proposta, eu tava só mesmo indo à missa de vez em quando. E aí eu falo, Deus realmente pega a gente no colo. Ele me pegou igual um bonequinho assim, ó. Da maquininha, né? Uma marionete mesmo. Você fica aqui. Porque eu me encontrei de verdade. Sou realmente muito apaixonada. Me cobro muito, porque eu falo assim, eu tenho que fazer ainda mais. Porque é muita responsabilidade. Mas você tá lá, se foi dada, é porque a gente é capaz, né? Então foi tipo... Aí que eu cheguei no colégio, entendeu? Muito lindo. Aí eu fiz pedagogia depois, né, bonitinha. Aí fiz uma pós-graduação em pastoral escolar. E a gente vive estudando, né? Sim. Mas a vivência de comunidade que o Caio falou é fundamental, né? Para você poder conhecer o chão da igreja mesmo, digamos, né? Tudo que é feito dentro de uma igreja. Porque a pastoral no colégio, ela é a igreja toda, tá? Porque na igreja você vai... tem pastoral da comunicação, que é a PASCOM. Tem a pastoral da catequese, tem a pastoral da crisma, tem a pastoral da liturgia, tem a pastoral do idoso, tem a pastoral da criança, dentro de uma igreja. Nos colégios, nós concentramos tudo em nós. Então, a gente tem o trabalho social, tem o trabalho litúrgico, que são das missas, o trabalho catequético com a crisma, e se vier a catequese, e... a PASCOM, que a gente faz foto, faz vídeo, divulga, de jovens, então a gente concentra. Então, assim, se você viveu no chão da igreja lá, conhece a comunidade, você consegue entender o trabalho do colégio, né? Acho que é isso que dá certo. E você? E o Caio, a história do Caio? Eu, na verdade, eu cheguei no colégio num ano, mas eu já estava na SAIA há bastante tempo. Né? O meu primeiro emprego foi a SAIA. Na verdade, assim, tem até um testemunho disso. Eu sempre participei da Paróquia São Carlos, então os padres agostinianos sempre foram de lá. E em 2004, quando eu fiz a minha crisma, a gente até quis montar um grupinho de jovens, tudo depois, e aí eu lembro que na época já existiam 2 grupos de jovens na paróquia, e o Padre José, na época, ele era o pároco, e aí ele falou assim, já temos muitos grupos, se encaixem nos grupos, e a gente não queria. E aí eu dei uma afastada, não fui mais. Em 2007 foi quando o Padre Eduardo já estava na paróquia, ele tinha acabado de se ordenar.
E ele tava montando um grupo novo. E aí eu resolvi ir. E aí, quando eu fui, eu conheci o Padre Eduardo logo de cara, no primeiro encontro. Fui com alguns amigos, nós éramos 5. E eu lembro que aquilo ficou martelando na minha cabeça. Porque terminou o encontro, o Padre Eduardo fazia assim, vocês vão voltar, né? E aquilo martelou na minha cabeça. Que eu falei assim, meu Deus, agora eu assumi o compromisso, eu vou ter que voltar. Que a gente Me foi, na marcou, verdade, né? porque era um encontro na chácara. Eles tinham uma chácara, que era a Chácara Tagaste, então a gente foi pela piscina, porque a gente já conhecia a chácara da época de crisma, de catequese, então vamos, vai ser legal. E aí a gente ficou muito assim, eu e meus amigos, a gente vai ter que voltar. E a gente, de fato, voltou, né? Voltou. Eu sempre falo na minha cabeça esse trabalho de formiga, porque na minha vida já começou assim, né? Quando eu entrei no grupo de jovens, a gente começou com 10, 12, o grupo de jovens na paróquia, que era o Padre Eduardo que coordenava o nosso grupo. E aí meus amigos não ficaram, eu fiquei sozinho. E aí comecei a ter novas amizades dentro do grupo, e aquilo foi crescendo, o nosso grupo, e a gente foi conhecendo Coração Inquieto. Aí em 2007 eu fiz o meu 18º Coração Inquieto, que foi o encontro que eu fiz. E ali as amizades foram crescendo, aí fui conhecendo a Letícia, outras pessoas foram entrando no meu grupo, e aquilo foi crescendo. Aí, em 2008, o Padre Eduardo, eu tava de experiência no emprego, né? Eu era office boy no emprego, andava debaixo do sol, de social, sapato, Super tranquila. ia fazer banco, um monte de coisa. Tipo, era 2 semanas que eu tava. Eu lembro que era carnaval. E aí, na sexta-feira, eu fui pra casa, e lá nesse trabalho que eu tava, falaram assim, ó, traz sua carteira que a gente vai assinar a sua carteira na quarta-feira de cinzas. A gente só vai entrar depois do meio-dia. Eu falei, tá bom. Nisso, na sexta-feira, minha mãe já falava pro Padre Eduardo, ó, surgiu uma vaga em algum lugar, não leva o Caio pra trabalhar com vocês e tal. E aí, na sexta-feira, ele me ligou. No sábado de manhã, ele me ligou e falou assim, Caio, surgiu uma oportunidade de emprego pra trabalhar lá na creche Santa Rita. E aí, ele falou, tá marcado pra você ir, o Padre José que viu pra você. Ele falou, você tem interesse? Eu falei, claro. E aí, ele falou, tá agendado sua entrevista pra quarta-feira, 9 da manhã. Você vai falar com a diretora e tal, ela vai te atender. Falei, tá bom, 9 horas, dá tempo, depois eu vou trabalhar, né? Aí, naquele dia, eu lembro que eu fui na capela da paróquia e falei assim, preciso conversar com Jesus. Porque, assim, apesar de estar de office boy, eu tava gostando de lá de onde eu tava. Né? Era primeiro emprego, a gente vai gostando, né? E aí, eu lembro que eu entrei na capela e fiz assim, Jesus, se for da sua vontade, já estão querendo assinar minha carteira. Se for da sua vontade, quarta-feira tem que sair algo definitivo. E aí eu saí, na quarta-feira eu fui lá, fiz a entrevista. Na verdade, não foi nem entrevista, eu cheguei. A Neir, que é a diretora da creche, fez assim, ó, você começa aqui com a gente na Prazer, seja segunda-feira. bem-vindo. Aí eu falei, tá bom. E aí ali começou, de fato, a minha trajetória dentro da ASAEA, né? 2008, foi em fevereiro. Comecei na creche Santa Rita, trabalhei na creche Santa Rita de 2008 até 2019, até dezembro de 2019. No meio disso, em 2016, eu já era assistente social na creche Santa Rita, né? Foi minha primeira formação. Então, eu trabalhava só de manhã. E aí, o Padre Eduardo um dia me convidou, a Roberta, que coordenava a pastoral aqui, e ele falou assim, Caio, eu tô precisando de alguém jovem que vem aqui dar crisma pros meninos. E aí, é no horário que você pode, porque de manhã você tá na creche, à tarde você vem pra cá. Aí eu falei, eu quero. E aí, comecei a dar o crisma. E aí, aquilo foi me despertando, porque assim, o serviço social eu fiz, eu gostei, eu gostava de ser assistente social, era muito legal. Mas daí eu falei, agora eu vou dar crisma. É algo que eu gosto, né? Eu trabalhei com muitos anos com grupo de jovens, ainda era coordenador de grupo de jovens. E aí foi. E aí comecei no Crisma 2016, aí 2019, em dezembro, o Padre Eduardo já estava lá no São José, e aí ele me chamou um dia e falou, Caio, tava pensando aqui e a gente precisa dar um up lá na pastoral do São José, né? Tá precisando que traga mais os meninos para perto. No ensino médio não tinha ensino religioso ainda. Não tinha. Né? Ele falou, a gente também vai levar a Letícia para dar aula lá. Então a gente quer que vocês façam um trabalho de trazer mais Foi uma a renovação juventude, mesmo. de renovar mesmo. Ele falou, e eu não vejo outra pessoa, eu vejo você na frente da coordenação da pastoral. Aí eu falei, meu Deus, coordenar a pastoral. Eu falei, meu Deus, gestar pessoas. E aí ele falou, só que aí você vai ter que sair da creche e do Mendel. E aí eu falei, tá bom. E aí eu tive que sair. Escolhas, né? Tive que sair do Mendel, os meninos. Nossa, que eu já tava mega envolvido com os meninos. E aí fui pro São José. E aí no São José conheci a Marcele. Marcele era minha assistente lá no São José. E aí a gente foi caminhando junto. Aí o crescendo coitado juntos. chegou pra ser coordenador há 2 meses de começar uma pandemia. Gente, A foi pandemia. E aí desafiador. depois disso, aí no meio do São José, que era 2021, foi quando eles assumiram o Liceu Vivre em Pirassununga. E aí o Padre Eduardo falou assim, Caio, agora eu queria que você me ajudasse lá em Pirassununga.
Só que aí numa parte mais administrativa, né? Então ele queria que eu ficasse sendo os olhos dele lá em Pirassununga, porque na verdade ele gesta muitos colégios, né? Sim, E aí, como sim. que dá conta? E aí eu fiquei lá em Pirassununga durante 9 meses. Eu fazia bate-voltas no São José. A Marcele, nesse período, foi essencial, porque conhecia o jeito que eu faço, o jeito que eu trabalho, então funcionava, né? Eu podia ficar os 4 dias fora Andava sozinho do com São ela. José e ficava só no liceu. No liceu, eu ainda fazia essa parte de pastoral, né? Porque eu conversava com os alunos, trazia mais eles. Aí, às vezes, eu fazia minis goias no intervalo. Então, aí, eu dava 10 minutinhos de intervalo. Gente, senta aqui, ó, vamos rezar juntos, tal, não sei o quê. E isso foi instigando já os meninos lá no liceu. E aí, quando foi julho de 2022, aí o padre Eduardo falou, olha, agora eu vou te trazer pro Mendel, né? A Roberta agora ela vai passar para orientação, então eu queria que você assumisse a pastoral do Mendel. Você vai voltar pro Mendel. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, padre, eu só não sei se eu consigo dar conta, né? O Mendel tem muito mais alunos, o trabalho acaba sendo maior quando tem mais alunos, então não sei se eu consigo dar conta de estar no interior e também estar no Mendel. Aí ele falou, não tem problema, né? O interior agora já está caminhando bem. Acho que você pode fazer um trabalho de assessoria de pastoral. Então, hoje eu também dou essa assessoria de pastoral e ensino religioso lá no liceu, né? Tem uma pessoa responsável pela pastoral e pelo ensino religioso lá, mas aí a gente vai fazendo esse trabalho de acompanhar, né, como tá indo. Os alunos de lá fazem o Encontrarte aqui, né? E isso vai engajando eles lá. Lá também agora a gente tem o Goia, né, nos intervalos. A gente vai, às vezes eu levo o pessoal da pastoral inteira, a gente vai para lá, toca com eles, Ai, fica que lá, delícia. faz o intervalo e tudo mais. Então, assim, foi crescendo e aí cheguei aqui onde eu tô hoje, que é o Mendel. Voltei e gosto, né? Eu falo que isso, como a Marcele fala, né? Ela ama o que ela faz. Eu também amo o que eu faço, porque hoje eu faço... Parece que eu tô ainda no grupo de jovens, fazendo tudo que eu faço na igreja, né? E eu falo que eu não escolhi estar aqui, né? Eu dei o meu sim, mas eu fui escolhido para essa profissão, para estar na pastoral, para estar à frente disso, estar com os jovens. Eu acho que eu fui escolhido, né? Deus, ele tinha um chamado e me preparou justamente. Não era para ser 2004, quando o Padre José disse não no grupo de jovens. Era para ser 2007, quando eu recebi o meu convite. Sim, De porque novo, Deus da fez forma de como nós vocês os estão bons. Deus, ele vai contando, né? conduzindo. Foi uma caminhada mesmo que vocês foram trilhando. Dá né? medo. Dá medo. Não, deve Assim, dar. Mas a gente vai. A gente confia, tem que confiar em Deus, gente. A gente sai da mão e vai, né, cara? Assim, como pais, participantes da comunidade agora, né? E assim, a impressão que eu tenho que eu nunca gostei de massificação de fala ou um pensamento único, assim. Então, eu consigo ver nas pessoas a diferença e a diversidade entre elas. Assim, as pessoas não têm o mesmo discurso. Isso eu gosto, assim, fazem pensar. São pessoas que não te entregam, fazem você pensar. Acho que é muito de Agostinho isso, né? Santo Agostinho, né? Muito agostiniano, né? A palavra coração inquieto. Exato. Tô lendo o livro, tá lá no primeiro capítulo do primeiro livro a palavra coração inquieto, e que Encontrar-te tá no primeiro livro, mas acho que no capítulo 8. Quando ele tem um encontro de fato com Jesus. Mas né? então é bem agostiniano. Então é fazer uma fé, digamos assim, que faz a pessoa refletir, que não faz a pessoa dizer algo meio decorado, assim, né? Meio robotizado. Robotado né? sem sentir, né? E, então, assim, eu também queria dar o meu testemunho aqui, estou dando uns testemunhos já aqui. Isso é bom. Mas assim, Pastoral é isso. Pastoral vive de testemunho. Pastoral é isso, é evangelização. eu falo para Débora assim, a minha fé não é madura, ela é muito imatura, porque eu dependo de padres. Se o padre não é bom, eu fico irritado e eu não consigo... Mas tudo bem, tá? Não, mas assim, mas eu quero dizer... Mas explica o que é, o padre não é assim, bom. Não quero dizer assim, que quando eu preciso de padre bom, Você precisa entendeu? de um padre que a palavra dele te preencha. Isso, então. E assim, Talvez. conhecendo o padre Eduardo, conhecendo o padre José, conhecendo o padre César, assim, eu tô aprendendo muito com eles, assim, que eu não aprendi com, sei lá, 30 Em 30 45 anos atrás anos de que a gente caminhada, frequentou. entendeu? Então, assim, e a forma como eles fazem, no caso, o padre César, a homilia e o diácono Mário também. a homilia, faz você pensar, assim, não deixa a coisa toda pronta também, Vai te né? preenchendo, né? Então, assim, é uma missa que me preenche, não é uma missa que eu saio irritado. É muito interessante, porque, eu não sei, de quando a gente começou a frequentar, né? Então, assim, a missa, de fato, hoje é algo que faz parte do meu início de semana. Se eu não passo por aquele processo, está faltando algo. Que era Entende? antes
e que deixou de ser e que voltou a ser, né? Exato. Sim. Porque Eu a acho que gente isso é, ficou de quase fato, 25 anos lá. A parte fundamental, né? E a gente fala muito isso para os meninos, né? Não é só estar no Goya, não é só estar no Despertar somente. Não é só estar rezando o terço ali. A gente precisa viver esse Jesus. E a gente Viver. vive, de fato, Jesus na missa. Na Santa Missa. Na missa. Que é o Porque a gente ápice tem que do cristianismo entender o católico. que está falando, a gente tem que entender a leitura, o que o padre fala na homilia, né? Então Todos é os viver, ritos, é comungar né? desse O Jesus. caminhar de Tudo uma tem missa, do isso. início, meio Eu e falo fim, isso para os né? meninos, eu falo, vocês precisam comungar desse Jesus. Isso. Né? Agora, óbvio, é um eles falam, mas eu não tenho primeira privilégio. comunhão. Mas Ah, aí você sim. também tem que estar na missa. Mesmo não tem primeira comunhão. E o mérito, assim, não é mérito de vocês, assim, de ensinar isso para eles, assim. Quando a gente vê testemunhos deles, são diferentes, são diferenciados, e cada um tá falando a sua verdade ali. Sim. E de uma forma não robotizada, não uniforme, respeitando a individualidade de cada um. Então, eu acho isso fantástico. Nós, na verdade, aqui dentro dessa comunidade, dentro da Sayá, dentro de um Pode Tudo by Sayá, a gente exala essa vivência nossa que a gente... Pergunta aqui que não tá no roteiro. Ai, Vai pra ele fica acabar, me tá cortando, bom? gente. Não, hoje Daqui a pouco a gente tem que acabar. hoje eu tô Tá Débora. abusado, Hoje eu tô, tá abusado, hoje eu tô tá abusado. Débora. Conta um pouquinho, rapidinho. Você conheceu o Papa Leão XIV? Conta pra nós aí. Conta pra gente, pô. 2013, na verdade, assim, 2011, eu fui para um encontro no Peru. Era um encontro de jovens agostinianos latinos. Eu, o Padre Eduardo, a gente foi lá, eu conheci ele como o prior da ordem, Sim. né? Então não tive muito contato. Em 2013, aí a gente sediou o encontro mundial de jovens agostinianos. Então foi aqui no Mendel. Eu fiz parte da organização, né? Eu lembro que foram dias e dias sem dormir. Você pensa num, assim... Era como se juntasse os 4 encontros do Coração Inquieto Encontrar-te num só. E esse é mega, assim, pesado. Sim, mega Assim, pesado no blaster. sentido de muito trabalho. Sim, sim. Né? A gente recebeu 700 jovens mundialmente, né? Do mundo inteiro. Tinha dos Estados Unidos, Espanha, Peru, Panamá. E, assim, foi muito gostoso. Era uma pré-jornada mundial da juventude. E foi aqui no colégio. E aí ele veio, né? Já nos dias finais, né? Era uma semana de encontro. Então, nos dias finais, acho que nos 3 últimos dias ele veio. E aí, nesse dia, a gente teve mais contato. Porque quando você tá na organização, você fala. Claro. E tudo mais. Mas, obviamente, eu não vou adivinhar que a pessoa vai ser papa um dia. Então, não tirei foto. Pois é. Não Não, tirei mas, foto. Porque quem trabalha não tem tempo pra tirar Não foto. tem tempo pra tirar foto. Não tem tempo pra tirar foto. Então, não Isso tem é foto. fato. Eu tenho uma foto que sou eu cantando na missa que ele fez. Né? Mas não tem, assim, ele lá e eu no fundo Tá. cantando. Tem só eu cantando. Então, quem vai acreditar? Não vai. Mas eu tava lá. Cantei na missa que ele presidiu. Que lindo. Então, assim, hoje saber que ele virou papa... Quando eu descobri, na verdade, já foi antes de falarem lá, né, que ia ser ele. De manhã, a gente tava lá na pastoral escutando a CNN, e aí a Samara veio pra mim e falou assim, olha, tem um papa aqui que foi agostiniano. Eu falei, quem é? Aí ela falou o nome, ela falou, é o Robert Prevost. Eu falei, menino, eu conheço. Aí ela, como assim você conhece? Eu falei, conheço, ele já veio aqui no colégio. Ela, como assim? Eu falei, já. Eu falei, será que ele vai ser papa? E aí eu fico aquilo na minha cabeça. A gente foi almoçar, eu fico aquilo na minha cabeça. Eu falei, gente, será que ele vai ser papa? Quando voltou e falou que ele... Meu Deus, eu desci aqui pra sala da Cláudia e falei, meu Deus, Eu sabia. Cláudia. Eu falei, vai ser papa. Eu tive esse filho. Isso faz ficar tão próximo da gente, Não né? não é. O Marcelo fez uma reflexão no dia. Sim, fala. Como que é aquela que você falou de quantas pessoas você conhece no mundo? Ah, é. Não é? Eu vi que Você viu? fez. Quando a gente para dar a volta ao mundo só precisa de 4 pessoas, assim, a gente consegue conhecer todas as pessoas do mundo, assim. E com vocês eu tenho uma pessoa só de contato com o Papa, né? Não Olha é? só como ele tá É perto muito da gente. perto. Né? Olha como ele tá pertinho da gente. Não é? Que coisa de louco, né? Ah, gente. A palavra da Sofia, assim, né? Eu achei ele fofinho quando vi o Papa. Ah, mas ele é mesmo, ele se emociona, é bem bonito. Foi lindo. A hora que ele saiu e ele se emocionou porque ele engoliu seco, né? Foi bonito. Ele não imaginou que ia ter... Ele é nosso fofinho agora, a gente tá apaixonado por Exato. ele. É nosso uma Papa, responsabilidade gigante, tem que rezar muito pelo Papa. Sim, é o que vai nos conduzir agora, É. né? Enfim, quanta coisa linda que a gente dividiu hoje aqui. Eu queria deixar, a gente fala Eu mais. quero fazer parte 2, 3, 4, 5, 10.
Assunto não Por falta. mim não falta, é verdade. Eu acho que ainda faltou a gente abordar Exato. coisas, tá? Mas tudo bem, vai ficar para uma próxima vez, né? E assim, é só agradecer vocês Mas foi um prazer. por virem aqui e partilhar isso com a gente, esse trabalho tão lindo que vocês fazem dentro da SAIA, dos colégios, né? Para que os pais todos tenham esse conhecimento, que isso é um trabalho realmente muito importante para as famílias, né? A gente que vivencia, de novo, eu vou insistir isso, porque é um testemunho, né? Sim. Não é dizer nada eu, nós, não. É vivenciar isso dentro da minha casa. E a gente consegue ver nos filhos aquela fé brotando, aquele coração inquieto, aquele fogo, sabe, do Espírito Santo. Isso é demais, gente. Não tem preço. Né? Exato, Então é só verdade. agradecer por essa partilha e por esse trabalho maravilhoso que vocês A fazem. gente que agradece. Muito, agradeço a oportunidade, né? Acho que tantas Exato. pessoas que vão poder aproveitar, ter acesso às informações. Sim. E também tem a oportunidade de vir questionar a gente nos colégios e conversar com a gente. Acho que é um caminho maravilhoso. Aí, Maravilhoso. que a A gente tá pastoral passando. ela é esse lado, né? De poder. A gente está aqui aberto para conversar. A gente conversa tanto E com os a alunos. gente está em todos os segmentos. Exato. Quando tem festa, evento do colégio, a gente pastoral tá ali. são os únicos que conhecem todo mundo. Não é? Porque o ensino médio não tem contato com o infantil. Aham. A gente tem contato com Exato. todo mundo. mundo. E com pais, e funcionários, e todo mundo que tivesse vontade de trocar uma ideia, de propor até alguma coisa, sabe? A gente está super aberto e E nós também, maravilhoso. o que precisar de nós enquanto pais, Com certeza. A gente pede. para ajudar, nós Com estamos certeza. A gente Pais pede. e podcasters. Pais Se podcasters. precisar Sempre do- fala isso, tanto para os alunos como para as famílias. Acho que fica também esse recado. Os alunos acham que às vezes termina o colégio e não Acabou. preciso mais estar nos encontros, não preciso mais voltar. Não. Eles só não Eu voltam acho se ele que não ali, quiser. acho que ali é o momento que eles estão preparados. É ali que a gente mais precisa deles. Não Porque aí é? a gente precisa deles encabeçando várias coisas Outros de projetos que a gente grupos, tem, outros grupos. Então a gente precisa. Né? Eu sempre falo isso pra eles. Eu falo, gente, não é hora de ir embora. A terceira série acabou aqui, na escola. Na mas escola. pastoral, vocês podem vir sempre E que provavelmente, se caminhada já é não pra aconteceu, sempre, vai né? acontecer de formarem casais, casarem como nós casamos. no Exato. Ah, sim, pode ser. Ah, gente, Porque exato. nós nos A gente conhecemos no tem encontro dentro de do grupo do jovens. Despertar vários casais que surgiram no colégio, se formaram e estão caminhando juntos aí, seguindo. Porque, na pessoal, sua- a no verdade é caminho. sério. O casamento tem que ter... Falam que é... Os diferentes, não. Os Tem que ter opostos os se valores muito atraem. parecidos para Pois ter... é, para conseguir, pra conseguir a segurar a caminhada, onda né? tem que ser mesmo. Isso aí. Tem que ter o E mesmo que propósito. Deus, então, continue nos abençoando, Amém. abençoando o trabalho Amém. de vocês, Amém. tudo isso que a gente partilha aqui. E espalhem essa notícia, contem para todo mundo, porque é só coisa boa que a gente traz. E, de novo, muito obrigada. Obrigado. A gente que agradece. Obrigado, Obrigadão. Ai, que lindo! Homem. E aí? Não, depois se começa vai fácil.